minutos, a gente vai, adivinha só, para Brasília. Vamos começar aqui a montar esse quebra-cabeça desse início de semana com o Rodrigo Orengo. Nosso primeiro assunto com o Orengo é justamente a saída do cargo de Milton Ribeiro. É o quarto ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro a deixar o posto. Orengo, e todos eles deixando para trás um baita histórico aí de muito descontentamento, sobretudo dos profissionais da educação, dos especialistas e de polêmicas, né? Boa noite para você. Muito boa noite, Isabel. Boa noite a todos. Uma segunda daquelas e realmente uma expectativa que se tinha aqui em Brasília da saída, da queda iminente de Milton Ribeiro, acabou caindo de maduro. Muito que se fala aqui em Brasília. Por quê? Porque não tinha sustentação política. Era alguém do segmento, inclusive, evangélico, que não era apoiado nem pela bancada evangélica, né? Alguém que tinha lá uma indicação atribuída a André Mendonça, que nem está mais no governo, está no Supremo Tribunal Federal. Então, carecia realmente de alguém para dar suporte no momento que ele é fustigado com denúncias de prefeitos, ter a história do pastor que participava de reuniões sem ter crachá, sem ter ligação com o Ministério da Educação, denúncia de pedido de propina desses pastores que participavam desse encontro. E, por último, a história da Bíblia, que era distribuída com foto do ministro, né? Isso gerou muita irritação, inclusive, de pessoas influentes, né? Autoridades influentes aí, aliados do governo, né? Um dos que veio a público para solicitar a saída do ministro foi justamente Marcos Feliciano, pastor, deputado e uma pessoa muito próxima hoje do Palácio do Planalto, também Silas Malafaia, né? Falando em vergonha, que o ministro precisava ser demitido para nunca mais voltar. Então era um desgaste que ia se estender. E o que pesou também, Isabel, o ministro iria falar, e deve falar ainda, porque isso não mudou, mas iria falar ao Congresso Nacional na quinta-feira, né? A avaliação é que o ministro não tem hoje um preparo político para enfrentar uma saraivada lá de questionamentos e críticas de parlamentares. Então, o melhor na avaliação política aqui em Brasília seria evitar esse desgaste, né? Muda logo o Ministério da Educação, um ministério fundamental, estratégico, mas como você bem lembrou, já passou por diversas mudanças em turbulência. Só para a gente lembrar, primeiro foi Vélez Rodrigues, né? Entrou ali em atrito com uma ala do governo, com militares, né? Numa divisão interna do governo, acabou saindo, entrou Abraham Weintraub, muitas polêmicas, caiu depois de impropérios a ministros do Supremo Tribunal Federal, que acabaram vazando. Veio depois o Decotelli, Carlos Decotelli, chegou a ser nomeado, nem assumiu de fato, nem teve posse, teve problema do currículo, e agora Milton Ribeiro. E tudo isso, Isabel, se lembra bem, no momento em que a educação precisa de um empenho, um apoio do Ministério da Educação, porque enfrentamos um grande desafio depois de longo período de pandemia, né? E de conseguir rever todo esse material que ficou, ou esse tempo que ficou com o período de pandemia. Só aqui em Brasília foram quase 6 meses sem aula, né? Então, é um momento de muito trabalho no Ministério da Educação. E agora, encontrar um substituto, que não deve ser alguém do Centrão, apesar de muita pressão. Mais cotado o secretário executivo, Vitor Godoy, tem também o diretor do FNDE, Gergan Amarante, que é realmente o indicado de Valdemar Costa Neto, né? Mas o que se espera aqui é uma mudança rápida, que não tenha muito impacto político, para tentar estancar essa crise. A ideia é essa, estancar uma crise e um desgaste que tinha virado uma novela. Eu acho que você toca no ponto principal, né, Orengo? A gente fica aqui sempre muito afoito a discutir o lado político de tudo, mas não é qualquer pasta, né? É uma pasta que está mexendo aí diariamente com as pessoas, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Educação tem que ser o objetivo número 1 de qualquer governo que se preze, né? E o que a gente viu foi um total fracasso ali de quem ocupou essa cadeira número 1 do Ministério da Educação nesses quase 4 anos de governo Bolsonaro, né? Então, se a gente for olhar o histórico e for olhar todo o acompanhamento que se fez ali com especialistas ao longo desses 4 anos, o que fica é uma frustração enorme, porque a gente não conseguiu avançar e a gente teve representantes do Ministério da Educação que tiveram muita dificuldade, faltou muito pulso durante a pandemia e que estavam envoltos ali em polêmicas, envoltos em debates ideológicos. Foi uma pasta altamente contaminada nesses últimos 4 anos, né? Essa troca é mais uma forma disso. É claro que as denúncias, elas precisam ser apuradas,
Mas o pano de fundo precisa ser lembrado aqui do porquê que o ministro está saindo nesse momento, né? A apuração vai no sentido de que haveria um balcão de negócios ali com verbas que seriam destinadas para a educação. Então, acho que você toca num ponto mais sensível de todos, por mais que não seja o ministro o grande responsável pela estrutura de funcionamento do Ministério da Educação, exista toda uma equipe por trás, isso é muito importante, né? O ministro é um cargo político, por trás você tem toda uma estrutura. Mas toda vez que você tem essa dificuldade de continuidade na gestão, a coisa vai ficando complicada. É muito desgaste ali internamente, é descontentamento dos funcionários do Ministério da Educação e por aí vai. E isso, querendo ou não, vai chegando na ponta. No momento que o governo tinha que estar focando no Ministério da Educação, na retomada, né, dessas crianças para as escolas. A gente abriu um gargalo que já era enorme, ficou ainda maior com a pandemia, o acesso desigual durante a pandemia, crianças e adolescentes sem ali acesso a meios digitais. Então, para mim, de tudo que você disse, Orenga, a gente gosta muito de discutir política por aqui, né? Mas eu acho que é isso que fica de pano de fundo, essa falta de total atenção que a gente teve com a educação nessa gestão do Palácio do Planalto e com os ministros que foram indicados, né? Ainda dá tempo, quem sabe, de melhorar daqui para frente. Vai depender muito desse nome que for ser escolhido, né? Agora, a gente sabe que a pressão ali também é grande, né? E aí volta para a política. Tem grupos como o Centrão, por exemplo, que tem um apetite muito voraz nessas horas ali em cima do Ministério da Educação, por conta também do orçamento ser um dos maiores da esplanada dos ministérios. E esse é um dos ministérios mais cobiçados, né, Isabel? Até porque o orçamento ele é enorme, o poder de influência, de indicações políticas, as ramificações nos estados, né? Então, esse sempre é um dos ministérios mais cobiçados. E o próprio presidente já falou que recebeu lá antes mesmo de demitir o ministro, quando o presidente veio a público para dizer que colocava a cara no fogo, a expressão usada pelo presidente, né, pelo ministro Milton Ribeiro, indicando que iria permanecer, estava dando uma sustentação ali, um apoio importante para o ministro, né, mas depois isso realmente não se confirmou. Mas quando o presidente veio a público, ele disse que estava recebendo de aliados até indicações, nomes de pessoas para ocupar esse ministério, né, dando uma clara dica ali que a influência ou a pressão política já era grande. Agora, realmente, é um ministério muito sensível e a saída deve ser uma saída caseira, né? Colocar o secretário executivo, assim como em outros ministérios que vão precisar também ter mudanças em função da lei eleitoral, dos ministros que saem para concorrer, ou alguém do FNDE, ainda da estrutura do Ministério, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para tentar fazer uma troca rápida e não colocar ainda mais lenha na fogueira, ou seja, não usar esse ministério, que já enfrenta aí um grande desgaste, né, para uma disputa política, né? Então a saída realmente vai ser uma saída caseira. Quando a gente fala ali desses instrumentos de pressão, e essa pressão ela foi vindo aos pouquinhos e aumentando até chegar nessa publicação do dia no Diário Oficial, né? Exoneração a pedido. Esse a pedido, a gente sabe aí em Brasília muito bem qual é a mensagem que passa, né, Orengo? É ali uma saída honrosa, digamos assim, e que deixa no colo do próprio ministro essa responsabilidade de se retirar do ministério, né? Mas quando a gente olha ali sobre esse histórico recente de praticamente uma semana de pressão, o Congresso Nacional também foi decisivo nisso e a própria bancada evangélica, né? E aí é um ponto interessante, porque a gente fala muito do Centrão, mas querendo ou não, a bancada evangélica ajuda a compor também o grupo que a gente tanto chama de Centrão e também estava descontente com a falta de explicações um pouco mais ali pontuais do ministro, né? Ele pediu desculpas, ele falou da investigação da CGU, mas não convenceu também os próprios pares ali, os próprios evangélicos, né? E é sempre importante a gente lembrar, né, Orengo? O ministro Milton Ribeiro não era uma cota da bancada evangélica, ele era praticamente ali da cota do próprio presidente da República. Ele tinha ali também uma indicação quando saiu o nome dele, era uma pessoa querida da primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Mas nunca foi um nome ali, apesar de ser evangélico, mas um nome que tinha essa chancela também desse grupo que é tão poderoso no Congresso Nacional. Isso acabou pesando principalmente, Isabel, realmente essa falta de apoio do ministro no momento que ele mais precisava. Quando a gente imaginava que a bancada religiosa, evangélica no Congresso Nacional, que tem um poder de influência enorme, sairia em defesa do ministro, né, o primeiro movimento
foi de tentar descolar, né? A manifestação do líder da bancada, Sóstenes Cavalcanti, né, foi realmente sintomática ali, né? Quando ele vem a público para dizer, primeiro, a bancada não indicou o ministro. E segundo, ele vai ter que se explicar. As explicações, por enquanto, não estão convencendo. O ministro tem mais a explicar, dando ali, obviamente, o benefício da dúvida, né? Mas, olha, tem que explicar e tentando deslocar ali a figura do presidente, né? Um erro capital do ministro também foi no áudio vazado ter arrastado o presidente para essa crise no ministério. Quando o ministro fala o nome do presidente, diz que o presidente fez a indicação para que pastores fossem recebidos, e justamente os pastores são os pivôs aí dessa crise do Ministério da Educação, também desgasta, né? Cria um constrangimento para o presidente que foi obrigado depois também a dar explicações, né? Então, a melhor saída realmente era o afastamento do ministro. Aliás, esse é um ponto, Isabel, que nessas crises, né, no sistema presidencialista de ministros indicados pelo presidente, é o que se espera, inclusive, né? Que as pessoas possam se defender, mas preservando as instituições, preservando a presidência, né, mas que possam se defender fora do ministério. Tem um ponto aí que ele é fundamental, que é a questão do foro privilegiado, né? O ministro já responde. É uma investigação com autorização do Supremo, agora o Supremo vai ter que decidir. O ministro perde o foro, sai do Ministério, o Supremo vai ter que decidir se mantém esse caso aqui no âmbito federal ou se remete a uma instância inferior, né? O ministro, agora saindo do Ministério, acaba perdendo aí o foro privilegiado. Na prática também é o que vai ditar se o ministro leva consigo a crise embora para ser investigada ali, se descolando do governo, são as investigações, né? E são diversas frentes formuladas aí que podem ir produzindo ali essa linha de raciocínio até chegar de fato em como que funcionava esse esquema que foi apontado cerca de uma semana então pelos jornais Estado de São Paulo, depois no áudio que foi revelado pela Folha de São Paulo e hoje terminando então com essa saída do ministro Milton Ribeiro. Orengo, obrigada, viu? Boa noite para você. Apesar de ter começado quente, que seja uma semana aí de boas notícias, quem sabe, né? Valeu, Isabel. Boa noite. Até mais. Até.